E a partir de agora temos uma conversa muito especial porque estamos com uma convidada especial, a Giancarla, que é diretora do MT Hemocentro pela primeira vez aqui em nosso programa. Estamos tão felizes em te receber, porque eu sei que tudo que você nos traz de informação aqui eu acredito que é tão importante e também transforma essa sociedade através da informação, né? Porque a doação de sangue precisa ser cada vez mais estimulada. Então, estou muito feliz em te receber. Seja bem-vinda. Eu estou muito feliz de estar aqui, Elga, porque assim, é sempre um prazer falar daquilo que eu gosto de fazer, né? Que é trabalhar com a população, trabalhar com os doadores de sangue e também nossos pacientes que necessitam. Já trabalho com isso há 20 anos, 20 anos dedicado à doação de sangue, à vida, né? A vida. Então, assim, trabalhei na bancada preparando as bolsinhas de sangue para pacientes que estavam em UTI ou estavam em hospitais, né, necessitando de transfusões, e também fazendo a parte da gestão. Hoje faço a gestão, né, do Hemocentro, do MT Hemocentro, que é o único banco de sangue público do estado do Mato Grosso. E a gente procura aumentar cada vez mais o número de doadores de sangue para aumentar cada vez mais o número de atendimentos dos nossos usuários, nossos pacientes do Sistema Único de Saúde. Sim, por isso que eu falo que as pessoas precisam de mais informações em relação à doação de sangue, né, Giancarla? Porque ainda, no caso, qual é a maior dificuldade ainda que você acha que existe para as pessoas doarem, fazerem a doação? Na realidade, colocar na sua rotina de vida aí, pelo menos uma vez por ano, eu não sei qual é o tempo que você pode doar, quantas vezes no ano, mas você ter essa agenda com o Hemocentro. Então, uma das coisas que nós percebemos no decorrer do tempo, com relação, por exemplo, à pandemia, houve uma diminuição normal do número de doadores, né? Já esperada pelo tudo que aconteceu, né? E o que aconteceu logo depois? Nós esperávamos que em 2022 nós já tivéssemos um regresso das pessoas que já eram doadoras fidelizadas, regulares de sangue, e que voltássemos a um crescimento. Isso não aconteceu da forma como esperávamos. Olha só. Por quê? Aí começamos a analisar o que está acontecendo. Então, um dos motivos que nós acreditamos é ainda o desconhecimento, é o receio de fazer a doação de sangue. Existem pessoas que acreditam que podem pegar algum tipo de doença ao doar o sangue. Isso é impossível de acontecer, porque o equipamento, tudo que é usado, né, para aquela coleta de sangue é único e exclusivo para aquele doador de sangue. Então não há possibilidade Total segurança, né? Total a gente tem segurança. Que deixar isso bem claro. Total segurança. A outra coisa esse mundo moderno, né? Antigamente nós recebíamos uma demanda de trabalho e faríamos em uma semana, e hoje aquilo que faríamos em uma semana, devido à tecnologia, ao avanço tecnológico, nós conseguimos fazer em uma manhã, ou que sai em um dia. Sim. E aí nós pegamos mais tarefas, e assim nós nos sobrecarregamos, nosso dia fica totalmente fechado e nós não conseguimos disponibilizar aquela uma hora e meia para ir até o MT Hemocentro fazer a doação. Também colocar dentro dessa sua agenda, desse seu cronograma, a parte que você precisa se dedicar às outras pessoas também, ter essa atenção, né? A gente enche com os afazeres na nossa rotina aí diária e esquece desse outro lado que é muito importante. E é extremamente importante falar sobre isso, porque realmente o sangue não tem como você comprar. Você não compra sangue. Você não vai numa farmácia, você não vai num supermercado, não tem como você comprar. O sangue, ele precisa que alguém, uma pessoa, se dirija a um hemocentro, faça a sua doação de sangue e dali a gente consiga extrair os hemocomponentes. O que é hemocomponente, né, gente? Falei agora uma coisa diferente. É porque normalmente a gente fala, com uma doação a gente salva 4 vidas. Por quê? Porque tem uma bolsa de sangue total, tá? Essa bolsa, ela passa por um processamento e nesse processamento a gente distribui essa bolsa em plaquetas, concentrado de hemácias, que é a parte vermelhinha do sangue, o plasma e o crioprecipitado. Então, cada um desses hemocomponentes pode ir para um receptor, um paciente diferente,
Por isso que a gente fala que com uma doação você salva 4 vidas. Então, assim, você tirar um tempo da sua vida para realmente você salvar vidas, não tem valor mensurável. Não tem como você agradecer, sabe, enaltecer esse gesto tão nobre, porque a doação, ela é voluntária e ela é altruísta. Eu vou porque eu quero, sim, eu vou porque eu quero fazer o bem a alguém. Sim. Levando ainda em consideração a questão desses impedimentos que eu te falei, eu acredito que existe o medo também, né, Giancarla? O medo. Existe o medo da agulha, se você existe. De sentir dor. Então, existe algo que a gente pode falar que a tecnologia já traz tantos benefícios na área de saúde, né? Na questão da doação, os equipamentos, tem algo moderno, algo que deixe as pessoas um pouco mais confortáveis, falar, olha, gente, não dói, não tenha medo da agulha. Então, existe o medo, sim, da doação em função da agulha. Sim. Existem, são várias questões assim, será que se eu doar sangue uma vez eu vou ter que doar sempre? Isso, não, existe essa pergunta também. Não precisa. Se você doar sangue, você não se sentiu confortável, acredita que aquilo não te fez bem, não precisa doar novamente, não há necessidade. Porque no momento que você retira 450 ml de sangue, que é mais ou menos, varia de 300 a 450 ml de sangue, que é retirado de cada organismo, variando do teu peso, altura, né, e quantidade de hemoglobina, quantidade de sangue que você tem no teu organismo, quanto tempo vai demorar para repor isso daí? Vai demorar 24 horas, a parte branca, a parte do plasma, né, demora 24 horas. As células sanguíneas que demoram mais ou menos de 30 a 45 dias. Por isso que o prazo de doação para os homens são de 2 em 2 meses e as mulheres de 3 em 3 meses. Olha só. Agora, você falou uma coisa sobre tecnologia, né? Nós fizemos uma coisa muito boa para os doadores do estado do Mato Grosso. Notícia boa aí. Então, antigamente você via no Hemocentro, você furava o dedinho, ou nas nossas unidades de coleta que temos no interior, você furava o dedinho para ver o volume de sangue que você tinha. E depois você furava o braço, que daí não tem jeito, né? Para tirar, sim, o sangue, tem que furar o bracinho. Então, aí eram 2 furinhos. Hoje não tem mais isso. Hoje você coloca o dedinho lá no equipamento e esse equipamento ele vai verificar o quantitativo de sangue que você tem sem furo nenhum. É o que a gente chama de não invasivo. Ou seja, é um furinho a mais, a gente está proporcionando um conforto maior para o nosso doador de sangue, que é tão precioso para nós. Olha que notícia maravilhosa, né? Eu tenho certeza que já vai quebrar aí muitos tabus em relação à doação. O seguinte também, eu entendo que as campanhas, elas ajudam muito, né? Cria esse envolvimento das pessoas com essa missão que é doar o sangue, que é salvar vidas, estar engajado. Então as campanhas, elas fomentam essa vontade das pessoas em estarem fazendo o bem. Temos aí muitas campanhas em andamento, tem o que está vindo pela frente. Existem outros incentivos também? Fora as campanhas? Então, nós temos várias campanhas com vários parceiros. Nós temos doadores de sangue que vestem, dão o sangue, como dizem, e vestem a camisa mesmo e organizam campanhas lindíssimas no MT Hemocentro, porque eles sabem da importância que é para a sociedade. Porque hoje eu estou aqui super saudável, Elga, você está aqui super saudável, mas a gente nunca sabe quando poderemos precisar ou quando algum familiar ou amigo possa precisar, sim, de uma transfusão sanguínea. Por isso que é importante a gente manter esse estoque. Então nós nos organizamos todos os meses com várias campanhas, tanto campanhas internas dentro da sede do MT Hemocentro, campanhas aqui na Baixada Cuiabana, que pode ser em empresas ou pode ser em instituições públicas, né, onde nós vamos com a nossa equipe ou com uma das nossas unidades móveis para fazer essa coleta de sangue, e também em municípios vizinhos, né? Municípios no estado do Mato Grosso, às vezes não tão vizinhos assim, né? Para fazer um estado enorme. Então, para que a gente faça a coleta de sangue nesses municípios. Nós temos hoje 3 unidades móveis, né?
sendo um ônibus, uma carreta e um caminhão, que vão até os municípios para fazer a coleta de sangue. E nós temos aqui dentro da cidade, a equipe que vai com todo o equipamento para fazer a coleta, desde que tenha o ambiente apropriado para fazer essa coleta. Nós estivemos essa semana na UFMT, estivemos no Sinuelo também, de Várzea Grande, fazendo uma campanha lá com o Rotary. Nós vamos estaremos nessa próxima semana em Pontes e Lacerda, né? Do dia 10 ao dia 13/7 estaremos lá fazendo campanha. Estaremos em Cáceres, no Multiação também. Nós estaremos na Assofer. Nós estaremos em Sapezal do dia 24/7 a 28/7. Estaremos em Barra do Garças do dia 31/7 a dia 4/8. Ou seja, tem várias, inúmeras campanhas acontecendo. Sem contar as internas, né? Que tem várias campanhas internas também acontecendo. Movimento, né? Sempre. Porque o que nós precisamos? Nós precisamos do doador. Então, o que nós temos que fazer? Dar a acessibilidade. Ir até onde esse doador está. No interior do estado, Elga, nós temos 14 unidades de coleta. Olha. Espalhadas, que elas fazem o quê? Elas coletam o sangue, elas processam esse sangue lá e elas distribuem esse sangue para a sua regional. Entendi. E o Hemocentro, o que o Hemocentro faz? Ele é retaguarda hemoterápica, ele realiza todos os exames de triagem sorológica, imunohematológica, porque a gente faz sempre uma bateria de exames a cada doação, para que essa bolsa seja segura, ela esteja liberada para a transfusão. Sim. Então, os exames vêm todos para o Hemocentro coordenador, o MT Hemocentro, e nós realizamos esses exames para todas essas unidades. Aí, essas unidades, elas têm a responsabilidade de cuidar da sua regional. Mas vamos supor que lá precise de um tipo sanguíneo, que o O negativo, gente, o O negativo é o doador universal. O doador universal. E ele está em baixa? Esse nós sempre precisamos estar com ele em alta. Por quê? Vamos supor que aconteça algum acidente, sim, Elga, algum acidente e não consiga saber a tipagem sanguínea do paciente. É ele que vai. Então é o primeiro sangue de escolha. E também tem as pessoas que precisam de transfusão sanguínea, que são O negativos, elas só recebem dele mesmo. Então vamos imaginar que lá no município de Porto Alegre do Norte, existe uma unidade de coleta e transfusão lá. Vamos supor que eles não tenham esse O negativo lá. Quem que vai fornecer para eles? Nós temos uma unidade em Água Boa, né? É mais próximo, então a Água Boa poderia fornecer. Mas vamos supor que a Água Boa não tenha. Para quem que eles vão solicitar? Para o MT Hemocentro. Então, por isso que nós falamos que nós atendemos o estado inteiro, porque a gente é retaguarda. Uma que fazemos todos os exames para todas as unidades e outra que somos retaguarda, ou seja, faltou alguma coisa, é o MT Hemocentro que manda. Agora, no caso de plasma, crioprecipitado e plaquetas, ainda, principalmente plasma e crioprecipitado, é só o MT Hemocentro quem produz. Nossa. Então, nós distribuímos para o estado inteiro. Tanto instituição pública, privada, todo mundo recorre ao MT Hemocentro? Nós temos dois bancos de sangue privados aqui na capital, certo? Eles atendem ao privado, mas mesmo eles, se precisarem de algum hemocomponente, que eles não tiverem, eles recorrem. Entendi. Porque vida é vida em qualquer lugar. Vida, entendi. Então a gente atende, quando a gente fala atende a todos no estado do Mato Grosso, a gente atende todos mesmo. E assim, no interior do estado, as unidades elas se organizam para atender as UPAs 24 horas, os hospitais municipais, se tiver o hospital estadual, atende também o hospital estadual. Então atende a toda a população mesmo. E chegou aquele momento de darmos uma paradinha, mas é bem rapidinho, a gente volta já já. O A positivo ele recebe do A positivo, do O positivo e do O negativo, tá? Sim. O O positivo, ele só recebe do O negativo e do O positivo. Giancarla, como estamos no momento agora em relação à doação?
Então, como eu falei, nós tivemos uma queda e em 2022 não aumentou, ainda patinou, não foi da forma que ainda queremos. Qual é a nossa meta? A nossa meta são 2.000 bolsas coletadas, no mínimo, 2.000 bolsas coletadas mês no MT Hemocentro. Entendi. Então, eu vou te passar um panorama o mês de junho, que é o junho vermelho, né? Junho vermelho, porque dia 14... da campanha, acabamos de sair da campanha, né? Dia 14 é o Dia Mundial do Doador de Sangue, né? Então, a gente faz uma programação muito grande, não só aqui no Hemocentro, mas também no interior do estado. Vamos fazer uma série histórica. 2019, nós tivemos 1.309 bolsas coletadas. 2020, pandemia, 711. Olha, né? Só. Então, 2021... 1.512, deu uma queda na pandemia ali, deu uma melhoradinha e pá, o pessoal voltou. Aí, 2022, 1.451, veja bem, diminuiu. Diminuiu em 2022. Então, o que está acontecendo? Era aquilo que nós estávamos conversando antes. O fruto dessa mudança comportamental das pessoas. Exatamente isso. Entendi agora. E em 2023, que bom, obrigada, meu Deus, 1.640. Olha que maravilha, já chegando perto. Da expectativa. Então, assim, gradativamente, a gente está conseguindo, através destas campanhas, que são fundamentais para que nós tenhamos um volume de sangue interessante, mas também para quê? Fidelizar o doador. Isso. Para que... Porque a pessoa vai lá a primeira vez, também conhece, né? Quebra todos os paradigmas que existem, tira todas as dúvidas que existem. Se você não for lá fazer, você vai ficar sempre com aquela crença dentro de você e não vai entender, né? Deixar de fazer o bem, de ajudar outras pessoas. Eu acho que a partir do momento que vai a primeira vez, ela entende a importância disso, acaba com os medos que existem e passa a ser um doador regular, né? Passa. E é importante, assim, o que a gente percebe é que existem pais que são doadores regulares que hoje já estão levando os filhos. O filho completa 16 anos de idade, ele já leva o filho, ou às vezes o pai ou a mãe não podem fazer a doação de sangue, mas o filho, porque viu alguma palestra na escola, houve um trabalho na escola, ele entendeu a importância que é a doação, o que é esse sangue doado, né? O que ele faz no organismo. Aí quando ele chega aos 16 anos, ele fala assim, não, eu quero ir doar. Aí ele vai e faz a sua primeira doação. São momentos únicos, assim, extremamente importantes. Esses jovens que vão a primeira vez, ou essas pessoas que vão em campanhas fazer a doação pela primeira vez, e elas percebem que é simples, é tranquilo, né? São bem acolhidas, são bem recebidas, são bem cuidadas, porque é assim que tem que ser. Isso. Nós temos que cuidar muito bem dessas pessoas que se doam, né? Elas voltam. E é isso que nós queremos, é fidelizar. Porque numa campanha, se a gente conseguir, a nossa campanha aqui vem 50 pessoas fazer a doação de sangue. Se a gente conseguir que 3 pessoas sejam doadores regulares de sangue, que os homens venham de 2 em 2 meses e as mulheres de 3 em 3 meses, já ganhamos. Atinge a expectativa ideal, o lucro, né? É isso que a gente quer, fidelização. Então, que venham mais campanhas e mais pessoas que nunca fizeram a doação, nos procurem para fazer essa doação de sangue. Vamos incentivar. Falar em números, Giancarlo, eu acho importante, porque o ser humano, ele sempre tem a necessidade existe. Eu acho que é legal, preciso fazer o bem, mas tem outra pessoa fazendo ali, né? Então, assim, eu não vou lá porque já tem pessoas que doam, mas quando você nos traz essa realidade, fala, olha, o ideal seria 2.000 bolsas mensais. Nós estamos aí variando entre 1.400 a 1.600, 2023, já estamos em 1.600, né? Na realidade, de 1.400 a 1.600. Então, essa pessoa fala, opa, vou... assumir essa responsabilidade de ir lá também fazer a minha parte, né? Porque você não pensa que tá tudo bem, a outra pessoa está fazendo por ele, então ele já se isenta um pouquinho dessa responsabilidade. E além disso, tem também aquela questão das pessoas que falam assim, mas meu tipo sanguíneo é A positivo, tem um monte, ou é O positivo, tem um monte. Tem existe bastante. Isso ainda? Existe, tem bastante A positivo, tem bastante O positivo, mas também tem muito paciente A positivo e O positivo que precisam justamente desse tipo sanguíneo. O A positivo e o O positivo, eles só recebem
Dele mesmo? Não. O A Como positivo, é que funciona isso? ó, o A positivo ele recebe do A positivo, do O positivo e do O negativo, tá? Sim. O O positivo, ele só recebe do O negativo e do O positivo. Então, assim, tem umas variantes que são, assim, que são bem técnicas, assim, que nós temos que tomar todo cuidado. Por isso que eu falo, independente do teu tipo sanguíneo, o teu tipo sanguíneo é o de alguém que precisa. Então você é o tem, seu, né? é o seu, você tem que fazer a doação de sangue, porque é importante. E a gente está falando tanto, tanto em sangue, e o que é que esse sangue faz? Isso. Por que falam tanto, precisa de sangue, sem você a pessoa não sobrevive, sem esse sangue a pessoa não sobrevive? O que o sangue faz? De uma forma muito simples, o sangue, ele, através nós temos uma célula que se chama hemácia, e dentro dessa hemácia tem uma substância chamada hemoglobina. Na hemoglobina se liga o quê? O oxigênio. Quando eu respiro, eu jogo o oxigênio para o meu pulmão, certo? E ali eu vou oxigenar o sangue, através da bombeia para o coração, enfim, é a coisa fisiológica. Sim. Não vou entrar na parte técnica. Mas, enfim, aí esse oxigênio se liga a essa hemácia. E ele vai ser levado, bombeado pelo coração, levado para todas as células do meu organismo, distribuindo o quê? Então, o que o sangue faz? Ele leva o oxigênio, ele leva os nutrientes. Então, por isso que é fundamental, porque sem oxigênio, você vive? Não sobrevive. Não sobrevive. Então, por isso que nós falamos, não existe vida sem sangue. Não existe substituto, até hoje não existe um medicamento que substitua o sangue. Então, por isso que nós precisamos que as pessoas façam essa doação de sangue. Eu gostaria de falar mais uma coisa com relação à doação de sangue. Lembra que eu falei que são 4 hemocomponentes, né? Sim. Eu falei plaqueta, crio precipitado, plasma, concentrado de hemácia. Concentrado de hemácia é essa que leva o oxigênio, tá? A plaqueta, o crio, faz a questão da coagulação sanguínea. Extremamente importante. E o plasma, eu costumo, assim, de uma forma bem simplista, é a aguinha do sangue, é o que dilui tudo, entendeu? É como se fosse dilui tudo, então ele mantém a pressão arterial, a volemia que falam, mantém a pressão arterial. Estou falando um monte de palavra difícil, mas Nossa, eu acho que está entendendo, tudo, né? Então, e a plaqueta, gente? Vamos ver a validade, quanto demora no nosso estoque esses hemocomponentes. Concentrado de hemácia, 35 dias. Tá. O crio e o plasma, tudo bem, 1 ano. Olha que ótimo, porque eles são congelados. Sim. Tá? E a plaqueta? 5 dias. 5 dias? 5 dias. Nossa. Aí você pega uma pessoa de 80 quilos. Vamos pegar uma pessoa de 80 quilos. E ela precisa de transfusão de plaqueta, porque está com plaquetas baixas. Ela precisa de transfusão de plaquetas. Quantos doadores eu vou precisar para conseguir um volume de plaquetas suficiente para esse paciente? 8. 8. Meu 8. Senhor. Então, assim, para cada 10 quilos eu preciso de uma bolsinha de plaqueta. Você entende agora essa necessidade. A necessidade diária? Às vezes, até a parte de concentrado de hemácia está tranquilo, mas nunca está tão tranquilo assim. Porque eu costumo falar assim, de manhã cedo está ótimo, o estoque está lindo, maravilhoso. Chega o final da tarde, vai dando aquele desespero, fala, meu Deus, estava cheio, agora está super pouco aqui e tal, mas e aí... sempre aquela preocupação, né, de faltar, né? Porque daí eu dependo de ver quantos doadores entraram, de que tipo sanguíneo é. Então são N coisas. E partindo do princípio que a gente atende o quê? O estado inteiro. Sim. Então há uma preocupação, e isso não é uma preocupação só do Hemocentro, aqui no Hemocentro Coordenador, o MT Hemocentro, mas de toda a nossa hemorrede. A nossa hemorrede, que a gente chama as unidades de coleta, e transfusão no interior do estado, que são 14, essas unidades, elas trabalham dessa forma, também cuidando do estoque estratégico, porque a gente tem uma quantidade de sangue que a gente fala assim, ó, até que tá legal, tá tranquilo, tá adequado.
crítico, nossa, muito crítico, tal, meu, desesperador. Sim, a gente liga o alerta geral, porque a gente tem que correr e captar e buscar pessoas específicas para fazerem essa doação. Então, há todo um trabalho, um planejamento mesmo, para cuidar desse estoque, para que não aconteça de faltar nunca. Sim, porque se faltar, são vidas, né, que são estão vidas, ali são vidas. em risco. E chegou aquele momento de darmos uma paradinha, mas é bem rapidinho, a gente volta já já. É muito preocupante, as pessoas falam, vai tirar a medula da minha coluna vertebral. Não vai, gente, não é na coluna, tá? Não é na coluna, não é. Tem um ossinho aqui do quadril, esse ossinho aqui, é nesse osso que faz a punção óssea. O Hemocentro, nós falamos assim muito, doação de sangue, estamos aqui levantando essa bandeira, chamando a responsabilidade das pessoas, mas não é só sangue, né? Também faz a coleta de medula óssea, né? Então, o Hemocentro, ele faz vários serviços que as pessoas não sabem. Não é só doação de sangue, é até importante falar sobre isso. O que o Hemocentro faz? O que o Hemocentro faz? Então, primeira coisa, o carro-chefe, obviamente, é a coleta de sangue, né? Que todo mundo conhece, ele é muito conhecido por isso. A segunda coisa é o cadastro do REDOME, que é o Cadastro Nacional, né, dos Doadores Voluntários de Medula Óssea. Então, nós fazemos esse trabalho também. Você vai lá coletar medula? Não. Você não vai lá coletar medula. Perfeito. Eu já sei sobre isso, mas muita gente não sabe. Não. O que você vai fazer lá no Hemocentro? Você vai fazer um cadastro e lá vão coletar 5 ml de sangue do seu bracinho, tá? Para quê? Para a gente fazer a decodificação genética, verificar né, o seu fenótipo, né, ver lá geneticamente como que é seus genes. Para quê? Para ele ficar lá no banco, né, no cadastro do REDOME. Aí existe um outro cadastro. O REDOME é o cadastro do doador. Sim. Nós temos o cadastro do paciente, que é aquele que precisa, né, que chama-se REREME. Aí esses dois cadastros, eles se cruzam as informações e vem o quê? A compatibilidade genética. Em dando compatibilidade, o que vai acontecer? Nós vamos estar entrando em contato com essa pessoa que fez o cadastro, né? Para fazer novos exames, para fazer exames complementares. E aí sim, e dando tudo certinho, aí sim a pessoa vai para o procedimento. Vai para o procedimento de doação de medula óssea. Medula, as pessoas já acham que vão lá doar a medula, né? Não, vai só tirar 5 ml de sangue, vai fazer o cadastro, colocar seus dados bonitinho. É importante a gente falar, quem já fez o cadastro no REDOME, por favor, se mudou o telefone, mudou o endereço, entre lá no site do REDOME ou se dirija até o MT Hemocentro para fazer essas alterações, tá? Porque é muito importante. Muitas vezes a gente recebe, o INCA, né, nos avisa, o REDOME nos avisa, o INCA fala, tem um doador aí no Mato Grosso que está lá em Matupá, vamos colocar com Matupá, está no município de Matupá, e precisa achar, e ele mudou de lá. Aí ele foi para Pontes Lacerda, morar em Pontes Lacerda, mas ele não alterou o cadastro, a gente não consegue encontrar essa pessoa. Então é importante as pessoas que já fizeram e as que vão fazer, elas estarem bem cientes disso, se bem que a equipe lá do Hemocentro sempre explica com muito paciência, com muita calma, a importância dessa... Manter esse cadastro atualizado. Eu vou falar mais uma coisa que Fica à vontade, o programa é seu, Giancarla. Não, porque assim, é muito preocupante, as pessoas falam, vai tirar a medula da minha coluna vertebral. Não vai, gente, não é na coluna, tá? Não é na coluna, não é. Tem um ossinho aqui do quadril, esse ossinho aqui, é nesse osso que faz a punção óssea. Mas isso é feito dentro de um centro cirúrgico, com médico transplante. Todo preparo, tudo certinho, você não corre risco, você vai estar bem assistido pelos médicos, pela equipe, né, transplantadora. Mas é só desse jeito? Não, existe uma outra forma de você fazer a doação de medula óssea. Quem vai decidir isso vai ser o médico transplantador, mas pode ser feito por um processo de punção por aférese, que é um equipamento que nós temos até ali no Hemocentro, que a gente faz uma coleta diferenciada lá, de aférese, onde
você funciona, você toma um medicamento lá para estimular a tua medula a produzir células-mãe, células-tronco. Aí a tua medula produz um quantitativo suficiente, aí o que vai fazer? Vai pegar, funcionar o bracinho aqui, você vai ficar ligado a uma máquina por um determinado período de tempo. Eu não sei quantificar o tempo, porque aí depende do volume de células-tronco que estão saindo lá. Cada doador é de uma forma. Aí vai passar, o teu sangue vai saindo aos pouquinhos, vai passando esse equipamento, vai tirando só as células-tronco, ele vai retornando para o teu organismo. E lá fica só a bolsinha de células-tronco, as células que vão ser usadas para o transplante do pacientezinho que está lá. Então, existem outras formas. E assim, nós temos vários relatos de doadores de medula óssea aqui do estado do Mato Grosso, que falam que é super tranquilo. E das duas formas, tanto a do braço quanto a da punção óssea, eles falam que é muito tranquilo, que são muito bem assistidos. Você vai acompanhado por um familiar ou um amigo, né, ou enfim. Então você pode ter um acompanhante com você. Vai acompanhado o tempo todo com essa pessoa. Você sempre é uma segurança, é uma segurança mais porque acolhida, confortável ali. E a equipe te deixa muito à vontade. Claro, infelizmente eu sou cadastrada já há muitos anos, mas eu não doei a medula óssea. Eu sou doador não veio nenhuma de compatibilidade não ainda. Veio nenhuma, mas eu dou sangue. Aí, enfim, mas as pessoas que relatam, eles falam assim que a equipe, eles deixam muito seguros, muito tranquilo. E falam, você tem certeza que você quer fazer, tal, porque a pessoa tem que querer muito. Sim. E aí tem em contrapartida aqueles que já doaram, que falam assim que não tem, é a coisa mais maravilhosa. Que não existe, né, E é a coisa mais maravilhosa que eles já fizeram na vida. Uma vida. Se você olhar o ato em si, né, que você está praticando, então assim, qualquer desconforto é o mínimo. É o mínimo. Para aquele ato em si que é salvar uma vida, né, de alguém que está nesse momento. Não só a pessoa que está precisando, mas existe todas as outras, os familiares que estão assim passando por um momento delicado, né? Então esse ato é um ato maravilhoso que a gente precisa informar para as pessoas terem mais essa atitude. E terem essa tranquilidade, né? Terem a tranquilidade. Até se tiver dúvida, gente, nós temos uma equipe maravilhosa lá que vai explicar nos mínimos detalhes, vai te dar essa segurança para você fazer. Se você se cadastrar, você realmente ter a segurança de estar fazendo alguma coisa que você quer fazer de fato. Mas o Hemocentro não é só isso. Tem mais coisa. Olha, o Hemocentro é muita coisa, eu estou sabendo hoje, viu? Nós também, aqui você sabe que nós temos, o Mato Grosso é o 5º estado que mais faz transplante de córnea, né? Por que eu estou falando em transplante? O que o Hemocentro tem a ver com isso? Porque nós somos parceiros da Central de Transplante em realizar os exames do pré-transplante, ou seja, das pessoas que infelizmente estão em morte cerebral, aí são coletados o sangue delas, né? E a gente realiza os exames para possibilitar, para verificar se está tudo ok, que ela pode fazer a doação de órgãos. Olha só. Então esse é um outro trabalho que a gente faz nos bastidores. E agora também a gente vai fazer os exames para quem já recebeu o transplante no estado. Então, assim, houve um processo licitatório, enfim, já temos um contrato onde a gente vai poder fazer o exame dessas pessoas que foram agraciados, né, com um transplante de órgãos. Agora tem outra coisa que é a nossa cerejinha do bolo também. Nós temos um ambulatório especializado. Então, a grande maioria das pessoas, quando entram no Hemocentro, vem uma primeira recepção. Normalmente, essa recepção está cheia. E as pessoas, às vezes, não sabem o que é. São nossos pacientes que têm doenças hematológicas não oncológicas, que recebem transfusões de sangue regulares, que são tratados por médicos hematologistas, clínicos gerais, ortopedista, cardiologista, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, enfermeiros, ou seja, é uma equipe multidisciplinar que trabalha para aquelas pessoas que ali estão. Então, nós somos a referência para o estado inteiro do Mato Grosso em doenças hematológicas não oncológicas.
Vou citar duas assim para as pessoas saberem. Quem nunca ouviu falar de uma doença chamada hemofilia? Hemofilia. Né? Sim. O que a gente, vou falar um palavrão agora, gente, é uma coagulopatia. Isso, a pessoa não coagula, né? Se teve um corte, alguma coisa. Então, precisa fazer uso de medicamentos contínuos. Sim. E fazer toda a avaliação com ortopédica, com fisioterapeuta. Enfim, são N coisas que o paciente, né, que tem hemofilia faz ali. Sem contar o acompanhamento com todos os exames que ele necessita. Nossos laboratórios, são 6, são extremamente, são maravilhosos. Eu sou bioquímica, eu sou farmacêutica e bioquímica, então posso dizer até que sou suspeita e sei muito bem o que eu estou falando. Eles são maravilhosos. Olha que maravilha. É tudo de ponto, tudo que você imaginar de melhor que existe no mundo tem ali. Que bom, precisamos falar sobre isso, né? Que realmente eu tenho certeza que muita gente não sabe que nós estamos tão bem equipados. Estamos muito bem equipados. E também uma outra doença, que é a doença falciforme, né? Que é descoberta lá com o teste do pezinho, e essas pessoas, elas têm doenças crônicas, elas vão conviver com essas doenças o resto da vida. Então eles entram criança, se tratando conosco, e vão conviver o resto da vida conosco, fazendo tratamento no MT Hemocentro. Então aquela primeira recepção ali, ela são as nossas preciosidades. São para eles que você vai lá fazer a doação de sangue, para ele que a gente sai pelo mundo do Mato Grosso, né? Sim. Fazendo coletas, incentivando as pessoas a fazerem a doação de sangue, porque essas pessoas precisam. Sem o sangue, elas não sobrevivem. Com frequência, né? Não é só no caso. Às vezes você pensa, olha, mas se acontecer um acidente, eu vou lá e dou, ou se um familiar precisar, eu vou lá e dou, ou se acaso eu ou as pessoas vão lá. Mas existem pessoas que precisam dessa doação, né? Eles vivem fazendo a reposição do sangue, né? Existem pessoas que necessitam de, às vezes, depende tudo do quadro clínico, Sim. Semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, depende do quadro clínico, como que ela está evoluindo no tratamento dela. Mas elas vão precisar sempre de transfusões sanguíneas. Então é por isso que é importante você saber que você faz diferença no mundo quando você estende o braço. Maravilha. Faz diferença. Giancarla, para administrar tudo isso, eu vou te falar, hein? Precisa de muito planejamento mesmo, ter um cronograma muito bem definido, né? Porque são muitas coisas, muitas frentes e tudo muito importante. Assim, o que eu gosto de salientar sempre a minha equipe. Assim, é muito importante você ter um rumo, né? Isso. E eu tenho uma equipe lá no Hemocentro, assim, que é muito organizada, é muito curiosa, é muito estudiosa e é muito, mas muito qualificada. Maravilha. Agora mesmo, essa semana passada, né, uma equipe minha esteve lá no Hemoce, Hemocentro de referência, Hemocentro do Ceará, estadual do Ceará. É um hemocentro de referência, não do Brasil, do mundo. Ele é o primeiro hemocentro público do Brasil. Então, assim, qualquer coisa. Eu já conheci, tive o prazer de conhecer o Hemocentro. Você sai de lá assim, renovada, porque é tanto conhecimento que você adquire. Então, assim, as nossas equipes, elas se qualificam para trazer o que há de melhor para nós aqui no Mato Grosso. Então, a gente busca, quando a gente sai em viagem, a gente olha equipamento. Nossa, olha esse equipamento, que interessante. Isso daqui a gente poderia colocar lá no Hemocentro, vamos viabilizar isso. Por quê? Porque a gente pensa o quê? No bem da nossa comunidade. Seja o nosso paciente, seja o nosso doador de sangue. Nós procuramos dar o melhor, ofertar o que há de melhor. Tivemos esses dias atrás o Ministério da Saúde aqui, vendo a parte das coagulopatias, que é justamente da hemofilia, sim, doença de von Willebrand, e eles vieram verificar como que está sendo a distribuição dos medicamentos, como que está sendo o nosso acompanhamento ali. Ganhamos estrelinha de ouro. Olha, que maravilha! Então a gente fica muito feliz, assim, porque realmente as pessoas se dedicam ao trabalho. Sim. Então, assim, a equipe do MT Hemocentro, ela é fantástica. Ela é fantástica. É muito bom trabalhar com uma equipe tão comprometida e tão experiente também. E que não tem medo. Não tem medo de ir atrás, de buscar. Eu quero, nós vamos colocar. A gente nada, às vezes fica ali, morre um pouquinho na praia, volta, fala, não, sacode a poeira, vamos. Precisa dessa energia, vamos, e a gente consegue. Então a gente está conseguindo, assim,
gradativamente, cada vez mais melhorar a qualidade técnica do produto ofertado, Sim. do produto que ofertamos, que são as bolsas de sangue, são os hemocomponentes que nos auxiliam e salvam a vida no estado. E é isso que você faz, quando você estende o bracinho, você está nos ajudando a fazer esse trabalho tão lindo, tão maravilhoso que salva vidas. Giancarlo, estou encantada com o seu trabalho. Eu vejo assim que é um amor que contagia mesmo. Você está 20 anos exercendo essa função junto com o Hemocentro, né? Já passou por várias etapas, vários segmentos dentro do Hemocentro, então conhece o quadro geral. Então fala muito bem sobre tudo que acontece lá. E eu acredito que as pessoas que estão em casa, conhecendo um pouquinho mais do seu trabalho e vendo o Hemocentro através dos seus olhos, vão se sentir contagiados e querer fazer parte também dessa energia, né? Salvar vidas. Então, fazem 20 anos que eu estou na Hemorrede. Eu vim do interior. Eu vim do interior, dos municípios lá do interior. Lá eu comecei em agência transfusional, que nós temos as agências que só fazem a transfusão de sangue, preparam as bolsinhas para transfundir naqueles pacientes que precisam fazer cirurgias eletivas. Sim. Ou cirurgias de emergência. Então, existem 26 agências transfusionais no estado, que eu não falei em momento algum delas, então vou me redimir. Aproveitar a oportunidade. Vou me redimir. Nós temos as agências transfusionais e nós temos as 14 unidades de coleta e transfusão, que fazem todo esse trabalho. Eu trabalhei primeiro numa agência transfusional em 2003, 2004 já fui para uma UCT, Unidade de Coleta e Transfusão, e de 2018 para cá eu estou aqui no Hemocentro, fui convidado para estar no Hemocentro, e assim, fiquei muito feliz, estou muito feliz com o trabalho que faço ali. Felizes estamos nós, que conseguimos ver essa dedicação e essa paixão pelo seu trabalho, que faz aí tanto bem para tanta gente, né? Giancarlo, olha, adorei te conhecer. Vou repetir, eu falei antes de iniciarmos o bate-papo que a casa é sua. Aqui, sempre que você precisar dar visibilidade para algo, para alguma campanha, nós estamos aqui de portas abertas para ter você representando o MT Hemocentro aqui e passando todas essas informações maravilhosas para todo mundo que acompanha o nosso programa, viu? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Helga, é um prazer mesmo falar contigo, falar com o seu público e trazer essas informações reais de fato, daquilo que é verdade, que acontece. E você está convidada a conhecer as instalações do Hemocentro, e você que nunca foi ao Hemocentro, fique à vontade de ir lá conversar com a gente. Se não quiser doar sangue, a gente vai conversando, vai mostrando como é o serviço. Dá o primeiro passo, dá o primeiro passo, tem essa aproximação, vá até lá que será muito bem recebido, e aí você vai entender um pouquinho mais sobre o que é esse fantástico gesto de amor, que é voluntário e altruísta de doar sangue e salvar vidas. Que maravilha. Giancarlo, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Até a próxima.